Está no ar o Revista TST, a sua revista eletrônica com as principais notícias do Tribunal Superior do Trabalho. E veja o que preparamos para esta edição. SDI2 mantém liminar que impediu contato de sócia com empregados. Jornalistas vítimas de ofensas contra mulheres vão ser indenizadas por assédio moral. Atraso no pagamento de salário é o tema do quadro Quero Post. E veja também, TST lança a segunda edição do Prêmio Gabinete Legal, que homenageia os gabinetes de ministro do TST que se destacam no cumprimento de metas. O Revista TST está só começando. Nós começamos o Revista TST indo direto à Seção 1 de Dissídios Individuais. O repórter Dalai Solino acompanhou a sessão e traz os detalhes. Olá, Dalai. Oi, Ana. Os ministros da Seção 1 de Dissídios Individuais analisaram o caso de um servidor público de um município paranaense demitido por justa causa por desvio de combustível e óleo de motor de propriedade municipal. Durante o processo administrativo aberto pelo município, o próprio servidor confessou que havia feito o desvio, mas após a dispensa, o servidor recorreu à Justiça do Trabalho alegando não existir prova convincente que justificasse a demissão por justa causa. O caso foi julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, que registrou que o servidor do município de Cruz Machado havia retirado 60 litros de combustível e um galão de 20 litros de óleo de motor de propriedade da prefeitura. Na época, o município abriu o processo administrativo para apurar o possível desvio. Ao fim, decidiu que o servidor seria demitido por justa causa, já que ele mesmo acabou confessando o crime. Com a confirmação da justa causa pelo regional, o acusado entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho, alegando que não teve direito à defesa, já que a demissão ocorreu antes de o processo judicial ser concluído e que o município não teria produzido prova convincente que justificasse a dispensa. Na sexta turma do TST, os ministros se basearam em 3 fundamentos para negar o recurso que tentava reverter a justa causa: o devido processo legal, o contraditório e o direito à ampla defesa no processo administrativo, a confissão do servidor e o fato de o inquérito judicial não ser necessário para confirmar a perda de cargo de servidor público, nos termos do artigo 41 da Constituição Federal, podendo ser feito por processo administrativo. A defesa do servidor pediu uma nova análise na SDI1, informando que ele foi absolvido na área criminal e questionando o cálculo do desconto referente ao imposto de renda. O relator do caso na Seção 1 de Dissídios Individuais, ministro José Roberto Freire Pimenta, manteve o entendimento da turma. Quanto aos descontos fiscais, também o recurso de embargos teve o segmento denegado por decisão monocrática, na verdade, deste relator, porque o apelo carecia de fundamentação adequada. O relator também negou o recurso relativo ao imposto de renda, pedido feito apenas na SDI1, por entender que houve litigância de má-fé e aplicou multa de 2% sobre o valor corrigido da causa ao servidor. Os demais ministros acompanharam de forma unânime o relator. A Seção 2 de Dissídios Individuais do TST manteve a decisão que impediu o contato de uma sócia de uma gráfica no Rio de Janeiro com os empregados. A mulher é acusada de praticar assédio moral. Por unanimidade, os ministros da Seção 2 de Dissídios Individuais rejeitaram o recurso da sócia. A SDI2 entendeu não ter sido comprovada ilegalidade ou abuso de autoridade na decisão da primeira instância no Rio de Janeiro, que determinou de forma imediata que a mulher não mantivesse contato com os funcionários. A determinação de afastamento se deu por pedido do Ministério Público do Trabalho. De acordo com a decisão, a sócia teria que trabalhar em uma sala ocupada somente por ela e a porta deveria permanecer fechada durante todo o expediente. A determinação seria para garantir que a mulher não continuasse a praticar assédio moral contra os empregados, que, segundo o processo, já não conseguiam suportar a situação de estresse extremo.
No TST, a sócia continuou com a justificativa de que precisava desenvolver as atividades empresariais e, para isso, necessitava do contato pessoal com os empregados. Mas, para a relatora do recurso, ministra Maria Helena Mallmann, a antecipação da tutela se baseou na necessidade de impedir danos à personalidade, dignidade, intimidade e à integridade física e mental dos empregados, que são direitos garantidos pela Constituição Federal. O TST divulgou a movimentação processual do tribunal nos meses de janeiro a agosto deste ano. O TST julgou 178.376 processos e baixou 138.631. Dos processos julgados, mais de 60% foram agravos de instrumento em recurso de revista. Foram julgados ainda no âmbito do PJE 133 processos, sendo 12 pela presidência, 120 pela seção 2 de dissídios individuais e 1 pelo órgão especial. E no próximo bloco, atraso no pagamento de salário é o tema do quadro Quero Post. O Revista TST está de volta e vamos agora ao giro de notícias pelas turmas. O primeiro destaque é da terceira turma. A esposa de um bancário com esquizofrenia conseguiu demonstrar na justiça que não há prescrição para ajuizamento de ação quando se trata de incapaz. O trabalhador chegou a ser interditado judicialmente em razão da doença e a esposa entrou na justiça para que o banco indenizasse o marido por danos morais e materiais, alegando que a doença foi causada por estresse no trabalho. Em primeira e segunda instâncias, o pedido foi negado, porque a ação só foi ajuizada mais de 3 anos depois do início da incapacidade e da aposentadoria por invalidez, e por isso estaria prescrita. Mas o relator do processo no TST, ministro Maurício Godinho Delgado, deu razão ao argumento da mulher de que o artigo 198 do Código Civil afasta o prazo prescricional em casos de incapacidade. Sendo assim, o ministro considerou que não há prescrição. Os autos vão retornar ao TRT do Ceará para que seja feita a análise do pedido de indenização. E a sétima turma condenou a empresa brasileira de Correios ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$70 mil a um ex-carteiro que chegou a ser assaltado 13 vezes durante o serviço. Inicialmente, o TRT da 2ª Região em São Paulo havia negado o direito à indenização por entender que a responsabilidade pela falta de segurança pública não deve ser repassada ao empregador, que também é vítima da violência. Mas, para o relator do recurso no TST, ministro Cláudio Brandão, os assaltos sofridos pelo empregado atingiram a vida privada dele, causando dor, angústia e sofrimento. Segundo o ministro, em algumas situações é recomendável a aplicação da responsabilidade objetiva, sobretudo quando a atividade desenvolvida causa ao trabalhador um risco muito mais grave do que ao imposto aos demais cidadãos. A decisão foi unânime. E 2 jornalistas vítimas de ofensas contra mulheres vão ser indenizadas por assédio moral. A decisão é da primeira turma. A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho restabeleceu sentença de primeira instância que condenou uma empresa de mídia e tecnologia da informação do Paraná a indenizar 2 jornalistas por assédio moral cometido por um supervisor. As profissionais relataram na ação trabalhista que o supervisor costumava dizer palavras de baixo calão e chamá-las de porcas, por acreditar que, por serem mulheres, elas deveriam fazer as limpezas dos banheiros e da cozinha quando a servente faltava. O relator do caso, na primeira turma, ministro Lélio Bentes, votou no restabelecimento da condenação e lamentou a postura do supervisor. O que essas situações revelam é que não alcançamos ainda o patamar civilizatório que já deveríamos ser atingido, né? E é importante que as empresas estejam atentas à necessidade de recrutar melhor os seus prepostos, seus gerentes, né?
O voto do relator foi seguido pelo ministro Valmir Oliveira da Costa. Lamentar ainda, nos dias de hoje, que o empregador, seus prepostos, ofendam os atributos valorativos do ser humano, notadamente das mulheres. Em defesa, a empresa afirmou que os xingamentos eram direcionados a todos e não apenas às jornalistas. Para o ministro Hugo Carlos Scheuermann, que também votou com o relator, essa afirmação agrava ainda mais a situação. Se é generalizado, atinge a todos. Quer dizer, o universo, né, do assédio é maior. A empresa deverá pagar R$10 mil de indenização por dano moral para cada jornalista. E o giro de notícias continua. O destaque agora é da sexta turma. Um professor de faculdade que atendia alunos durante o intervalo vai receber o pagamento do tempo à disposição do empregador. O pedido havia sido negado pelo TRT do Paraná sob a justificativa de que o professor poderia se negar a atender os alunos, sem que isto implicasse em qualquer falta da parte dele. O caso chegou ao TST. A relatora, ministra Kátia Magalhães Arruda, considerou devida a integração do tempo dedicado aos alunos à jornada do professor. A magistrada afirmou que, por se tratar de tempo à disposição, é irrelevante se no horário de recreio o professor era ou não obrigado a atender os alunos. E esse caso repercutiu em nossas redes sociais. Na página do TST no Facebook, foram vários comentários. Na opinião da Denise, o intervalo é para ser usufruído como descanso. E você também pode deixar o seu comentário na página do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus. E chegou a hora de esclarecer dúvidas dos internautas. É o quadro Quero Post. A dúvida enviada ao nosso Facebook com a hashtag Quero Post é do Clércio. E a pergunta é: no meu serviço todos receberam o pagamento em dia e o meu ainda não foi creditado em conta. Existe alguma lei para que eles possam pagar com correção ou juros? E a partir de quantos dias? Vamos conferir. João Paulo trabalhava como técnico de enfermagem em um hospital de Brasília. Atuava na área assistencial da unidade de terapia intensiva, a UTI. Durante os 5 primeiros meses, os pagamentos foram efetuados em dia, mas logo depois a empresa começou a atrasar 10 e às vezes até 15 dias o salário. Alguns colegas perderam o emprego por ter procurado o sindicato, por ter ido reivindicar os seus direitos. Com os atrasos no salário, ficou difícil pagar as contas em dia, o que resultou no recebimento de diversas correspondências do SPC e Serasa. A gente pagava os juros da conta em atraso, mas não recebia esses juros do salário pago com atraso. E os atrasos foram aumentando, até que ele ficou 3 meses seguidos sem receber o pagamento. Além disso, as férias estavam vencidas. Você trabalhar o mês inteiro e receber o seu dinheiro, eu acho que é uma dignidade do trabalhador. E você trabalhar e chegar ao final do mês e você não receber, e receber com 15 a 20 dias de atraso. De acordo com o artigo 459 da CLT, o pagamento do salário não deve ser estipulado por período superior a 1 mês, salvo em relação a comissões e gratificações. O parágrafo 1º especifica ainda que o pagamento deverá ser efetuado o mais tardar até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. O pagamento de salário é uma das obrigações principais da relação jurídica de emprego, né? Assim como o empregado, a obrigação primeira dele é executar o trabalho que ele foi contratado, que submeteu, enfim, a obrigação do empregador é remunerar pelo trabalho prestado. Essa remuneração normalmente é estipulada no prazo máximo de 1 mês, quer dizer, ela não pode ser superior o pagamento a 30 dias ou 1 mês. Pode ser naturalmente ajustada por períodos menores, 10, 15, por exemplo, quinzenalmente, semanalmente. O precedente normativo número 72 do TST estabelece multa de 10% sobre o salário quando o atraso no pagamento for de até 20 dias e de 5% por dia no período subsequente. Os atrasos reiterados no pagamento do salário podem gerar até mesmo indenização por dano moral. Tudo depende do motivo e da quantidade de dias atrasados. Não basta que haja um atraso
eventual durante uma relação de emprego de 2, 3 anos, o empregador atrasou 2 dias de salário no momento de crise, dificuldade financeira e a justificar a indenização por dano moral nesse sentido. É necessário que haja um atraso, que haja um constrangimento, não só um constrangimento, mas um dano mesmo causado pelo inadimplemento da obrigação contratual. O Tribunal Superior do Trabalho também tem entendido que atrasos reiterados no pagamento do salário podem gerar a rescisão indireta do contrato de trabalho. Isso acontece quando há a culpa do empregador pelo descumprimento das obrigações. Mas para que haja rescisão indireta, é necessário que o empregado entre com uma ação na Justiça do Trabalho. Ultrapassou 15, 20 dias sem pagar os salários, sem dar uma justificativa plausível qualquer, e sem providenciar até a própria subsistência do empregado, já está autorizado a fazer a cobrança judicial e pretender até, eventualmente, a rescisão por culpa do empregador. A 8ª turma do TST julgou um caso em 2014 envolvendo o tema. Uma empresa foi condenada ao pagamento de R$ 3.000 de indenização por dano moral coletivo a uma farmacêutica que trabalhou na instituição por 14 anos. De acordo com o processo, a empregada recebeu salários atrasados durante 9 meses. Além disso, também não havia recebido o pagamento das verbas rescisórias. E lembra do João lá no início da reportagem? Então, ele pediu demissão do hospital por causa dos atrasos contínuos no pagamento. Mas, felizmente, não precisou acionar a justiça, pois 10 dias depois recebeu todo o dinheiro devido. Ele hoje já tem um novo emprego e os salários são pagos na data certa. Por muitas das vezes a gente recebe até um dia antes. Viu? A sensação é muito boa, a sensação de ter o seu... Você se sente realizado, né? É a dignidade do trabalhador trabalhar e receber. E no próximo bloco, os destaques da semana na Justiça do Trabalho. Voltamos com a revista TST e vejo agora outras notícias de destaque na Justiça do Trabalho. Mais de 800 milhões de reais. Esse é o saldo das dívidas trabalhistas pagas durante a 7ª edição da Semana Nacional da Execução Trabalhista, ocorrida de 18 a 22 de setembro. Com o pagamento, os processos de mais de 110 mil trabalhadores chegaram ao fim. Ao todo, 54.063 acordos foram fechados. Parte das dívidas trabalhistas foi paga com os valores arrecadados em 1.531 leilões e mais de 34 mil bloqueios efetivados no Bacen-Jude. O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho aprovou novas alterações em 2 súmulas e 8 orientações jurisprudenciais do tribunal. As mudanças são em função do novo Código de Processo Civil e podem ser conferidas no site do tribunal na aba Jurisprudência. Acesse www.tst.jus.br. E o TST sediou a conferência Jornada Jurídica, o novo Código de Processo Civil, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, voltada aos servidores do tribunal, estudantes e profissionais da área jurídica. A conferência abordou a interação do novo Código de Processo Civil com o processo do trabalho e possíveis impactos das alterações na jurisprudência do TST. O TST recebeu a 4ª reunião técnica sobre a implementação do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas em órgãos públicos. Conhecido como E-Social, o novo sistema de registro elaborado pelo governo federal facilita a administração de informações relativas aos trabalhadores, como contribuições previdenciárias, folha de pagamento, comunicações de acidente de trabalho e informações sobre o FGTS, por exemplo. Participaram da reunião representantes do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, da Receita Federal, Previdência Social, do INSS e do Ministério Público do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho lançou a 2ª edição do Prêmio Gabinete Legal, que homenageia os gabinetes de ministro que se destacam no cumprimento das metas do Conselho Nacional de Justiça.
Para motivar os servidores, o Tribunal Superior do Trabalho recebeu o juiz federal e palestrante William Douglas. Na palestra, o mestre em Direito e autor de diversos livros contou histórias sobre a rotina na 4ª Vara Federal de Niterói, no Rio de Janeiro, onde atua como magistrado. O objetivo foi estimular a competição saudável na 2ª edição do Prêmio Gabinete Legal. Primeiro é parabenizar o TST pela preocupação no aumento da produtividade, pela preocupação em fazer as coisas funcionarem. A premiação, toda a ideia do Gabinete Legal merece ser elogiada. E hoje eu tenho a oportunidade de falar sobre o tema, o X da estratégia, pessoas, né? A gente, às vezes, fica muito focado em gestão de processo e esquece que não existe gestão de processo se não houver antes uma pessoa, se não houver uma equipe. O Prêmio Gabinete Legal foi criado para estimular o cumprimento das metas do Conselho Nacional de Justiça. A primeira edição, no ano passado, apresentou resultado positivo nos gabinetes do TST, com aumento de quase 10% de produtividade. Este ano, o prêmio será concedido nas categorias Gabinete com maior número de processos julgados por processos recebidos, menor percentual de recursos internos, opostos e interpostos por processos julgados, menor tempo médio de processos conclusos, menor acervo processual, menor percentual de processos antigos e gabinete com processo mais antigo, sendo comparativamente mais recente em relação aos demais gabinetes. E neste ano tem um prêmio inédito, o gabinete com menor somatório combinado das posições alcançadas nos quesitos: maior número de processos julgados no ano, menor percentual de recursos internos, menor acervo processual e menor percentual de horas extras realizadas. O presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, ressaltou que o Prêmio Gabinete Legal é fundamental para o esforço no cumprimento das metas dos gabinetes. O ministro destacou também que a palestra foi um pontapé importante para a premiação. Ele pode transmitir a nossos servidores essas dicas do que fazer para que cada um no seu gabinete, no seu trabalho, renda o máximo, desenvolva todas as suas potencialidades e, ao mesmo tempo, trabalhar em equipe. Portanto, se nós queremos, com o Gabinete Legal, cumprir as metas do CNJ, estimular uma boa competitividade interna para aumentar a produção, diminuir estoque, aumentar a qualidade, essa palestra está dentro inteiramente do contexto. E vamos agora saber os destaques do Trabalho e Justiça, o programa de rádio do TST. E quem traz os detalhes para a gente é a editora do programa, Sasha Bordet. Olá, Sasha. Olá, Ana Amélia. No programa Trabalho e Justiça da próxima semana, você vai acompanhar uma reportagem especial sobre a inserção de pessoas com mais de 60 anos no mercado de trabalho. Com a expectativa de vida cada vez maior, mais de 4.500.000 idosos estão com a carteira assinada. E no quadro Entrevista, você vai ficar sabendo quais são os direitos trabalhistas assegurados para quem tem algum tipo de doença grave. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h50 da manhã, na Rádio Justiça. É com você, Ana Amélia. Ok, Sasha, muito obrigada e até a próxima. E chegamos ao fim de mais uma edição do Revista TST. Você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho no nosso site e pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.